Pessoal, esse exercício agora diz respeito a forças sobre superfícies submersas curvas. O exercício diz o seguinte: calcule as componentes horizontal e vertical da força resultante, bem como a magnitude desta, na face em forma de quarto de círculo do tanque da figura abaixo. Então, vocês estão vendo aqui esta parte, essa curva aqui no formato de quarto de círculo. A largura do tanque é 7 metros. Vocês estão vendo aqui o eixo Y, o eixo Z e o eixo X. X é o eixo da profundidade de 7 metros, que ele está chamando na verdade de largura aí do tanque. O raio do quarto de círculo é de 1 metro. Então vocês estão vendo aí o raio de 1 metro. Bom, vamos lá. Todo problema de superfície curva, né, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que achar as componentes da força para depois a gente achar a força resultante. Diferente dos problemas de superfície plana. Nos problemas de superfície plana, que são um caso particular dos problemas de superfície curva, você tem uma formuleta lá que te fornece diretamente a força resultante. No caso de superfície curva, então, a gente tem que primeiro achar as componentes para depois achar a resultante. Como se acha essas componentes? A gente tem aí dois eixos, um vertical e um horizontal. Então, a gente tem que pegar a curva em que a gente está interessado, tá? E para achar força horizontal, a gente tem que imaginar esta projeção verde, que seria a projeção da curva em formato de quarto de círculo, ou poderia ser uma curva qualquer, no eixo vertical vermelho. A projeção, como é que a gente faz isso? Pega a extremidade da curva de interesse e projeta, faça essa linha tracejada, pega a outra extremidade da curva de interesse, traça a linha, faz a linha tracejada. A reta que resulta disso é justamente uma superfície plana, que é a projeção da curva. E aí a gente vai, para determinar a força horizontal, usar a mesma formuleta que eu falei de superfície plana, ou seja, a gente vai transformar o problema de uma superfície curva numa superfície plana. Já a força vertical, né? Agora a outra componente, você tem que achar qual é a água, o volume de água acima da superfície de interesse. Se o nível da água está aqui em cima, a regra é: pega a extremidade da curva de interesse, a primeira extremidade, então vamos pegar essa aqui, ó, tá? Sobe até o nível da água. Pega-se a outra extremidade, que é essa aqui, ó, sobe até o nível da água. E daí você forma aqui a figura, que é a figura que a gente vai determinar a força vertical na superfície de interesse. Tá? Então, quando a gente queria força horizontal, a gente fez o traço assim, né, nas extremidades, na horizontal. Como a gente quer a força vertical, a gente faz os traços na vertical. E aí, nós temos então a curva azul, a área azul, que vezes a profundidade dá o volume de interesse para o cálculo da força vertical. No caso, a gente na verdade vai fazer o seguinte, né? A gente vai pegar o retângulo e diminuir do quarto de círculo para achar o volume que vai compor a fórmula da força vertical. Então vamos lá, vamos para a resolução. Então tá aí a projeção. A força horizontal então é força horizontal igual a gama vezes HCG, a altura do centro de gravidade, no caso aí no eixo Y, a profundidade no centro de gravidade, vezes a área. Tudo isso na projeção. Então a gente está usando aqui uma fórmula que é típica de superfície plana, só que a gente está usando num problema de superfície curva. Só que para achar a força horizontal, a gente substitui a curva pela projeção, que é uma superfície plana.
Por isso que é a mesma fórmula. Então vamos lá. Gama da água 9.810 newtons por metro cúbico. O HCG é a altura do centro de gravidade no retângulo, que é a área que eu estou mexendo agora. Então é 4, que é essa profundidade aqui. Olha, a origem do eixo da profundidade é no nível da água. Tá? Então é 4 mais o meio do caminho aqui no retângulo, mais R sobre 2. R sobre 2 porque é o raio sobre 2. E por que o raio sobre 2? Olha aqui a projeção do retângulo, exatamente o raio. Tá? Então, 4 mais meio, 4,5. Bom, a área da projeção da figura plana que eu estou aqui trabalhando é o raio, que é isso aqui, né? Vezes 7 metros, que ele está representando aqui como W. Essa área, então, dá 7 metros quadrados. De maneira que a força horizontal é a multiplicação dos três termos que eu já falei, que nos fornece 309,02 kN, certo? Então, está aí a representação da força horizontal e a linha de ação dela. Bom, em se tratando então da linha de ação, nós sabemos que numa superfície plana a gente pode achar o ponto do centro de pressão somando uma quantidade que eu chamei de L ao ponto do centro de gravidade. Superfície plana? Sim. Eu não estou ainda trabalhando na projeção? Então vamos achar o ponto de aplicação da força horizontal. Tá? Esse L, que é essa distância, é o momento de primeira ordem, né, em relação ao eixo que passa bem no centro de gravidade, o eixo x mais um paralelo do eixo x que passa no centro de gravidade, dividido pela profundidade do centro de gravidade, dividido pela área de interesse, que no caso da superfície plana aqui é a área de projeção. Também a gente sabe que para um retângulo, basta a gente pegar 7, que é este valor aqui, ó, que ele está chamando de B, vezes 1 ao cubo, que é esse valor aqui, sobre 12. Substituindo lá em cima, né? Então nós temos, lembrando aqui que no caso o eixo Y está coincidindo com o eixo das profundidades, por isso que o YCG também dá 4,5. E a área a gente já viu que é 7 metros quadrados, então substituindo tudo na equação lá de cima, a gente tem que o ponto de aplicação da força horizontal está a 1,8 centímetros abaixo de quê? Do centro de gravidade. Ou seja, o ponto de aplicação da força é o ponto de aplicação do centro de gravidade mais um pedacinho, que esse pedacinho é 0,018 metros, certo? E assim, então, temos que o ponto de aplicação da força horizontal é 4,5, mais o pedacinho lá, L, que dá 4,52. Vamos lá, né? Força vertical, aquela história lá da área, né? Que a gente vai ver, vai descontar o retângulo do quarto de círculo. A força vertical tem como fórmula gama vezes o volume. O gama é 9.810. O volume é essa área que ele está chamando aqui, área lateral, que é a área que a gente viu nos slides anteriores, aquela área azul, lembram? Vezes os 7 metros. E aí você acha o volume. Então essa área aqui frontal, lateral, vezes a profundidade de 7 metros. Mas a área lateral, como a gente viu, é o retângulo formado aqui desde o nível da água até lá embaixo, tá? É um retângulo de comprimento aqui 5 e uma largura de 1 metro, tá? Menos, quer dizer, a área é o retângulo menos o quarto de círculo, tá? Então está aqui representado de forma literal e logo em seguida está representado numericamente. Então a área utilizada para o cálculo da força vertical é essa área aí, que a gente lembra, a gente obteve quando a gente estendeu até o nível da água essas duas verticais que começam nas extremidades da curva de interesse. Sempre, primeiro você tem que achar a curva de interesse,
subir as verticais em suas extremidades até o nível da água, descobrir qual é a figura, e o passo seguinte é que formas geométricas básicas eu posso ir trabalhando para chegar nessa figura. No caso aqui foi um retângulo menos um quarto de círculo, mas existem muitos problemas diferentes e muitas composições diferentes. Tá? Então aí a força vertical então é 289,42. Tá aí a força vertical. A linha de ação dela a gente descobre fazendo uma média ponderada, levando-se em consideração essa subtração, ao invés de uma soma, né? A gente vai levar em consideração a subtração, porque a força vertical ela age na linha de ação que coincide com o ponto do centro de gravidade da figura, do volume. A gente sabe que o centro de gravidade do retângulo é 1,5 e a gente sabe qual é o centro de gravidade do círculo, que é 4r sobre 3π. Mas a figura resultante, a gente não sabe. Onde está o centro de gravidade da figura resultante? Vamos descobrir então a partir do que a gente conhece. E aí, no retângulo, no círculo, a gente consegue descobrir isto aí, ó. Os componentes, então o centro de gravidade do retângulo vezes sua área, menos o centro de gravidade do quarto de círculo, vezes sua área, dividido pela soma, que no caso aqui é a diferença, porque é uma diferença dos pesos. Não a média ponderada, tá? Juntando os valores, a gente descobre que a força vertical está passando a 51 centímetros lá da extremidade do eixo Y. Está ali, representado. E a força resultante, como é uma superfície curva, a gente tem primeiro então calcular as duas componentes, depois usa aqui raiz quadrada de cada componente ao quadrado, descobrimos então qual é o valor da força resultante, está ali representada a força resultante. Obrigado pessoal, é isso aí, tchau.